O bloqueio do antigo Twitter no Brasil segue repercutindo em Brasília, hein? Barraco na política, meu amigo. O Partido Novo apresentou um pedido para que a decisão de Moraes seja cassada e a rede social volte ao país. O relator do recurso será o ministro Cássio Nunes Marques. E voltamos com a informação com Pedro Nascimento. Boa tarde, Pedrão. Bom, está nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, a relatoria de uma ação que foi apresentada pelo Partido Novo e que questiona esse bloqueio do X aqui no Brasil, pedindo uma liminar para derrubar essa decisão. O ministro até então ainda não se manifestou sobre essa decisão e terá essa missão de decidir se o bloqueio do X será mantido ou não. Só que a principal expectativa é que essa decisão seja levada para o julgamento no plenário do STF. Em muitos casos, WT, o que os ministros têm feito? Os magistrados do STF, eles dão uma decisão individual e levam esse caso ao plenário em seguida para acolher os votos dos demais ministros, e essa é a expectativa com relação a esse pedido de desbloqueio do X, o antigo Twitter, aqui no país. O Partido Novo, ele questiona a constitucionalidade daquela decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes na semana passada, que determinou a suspensão da rede social aqui no país. Essa ação do Novo diz que essa ação de Moraes fere princípios fundamentais como o direito à liberdade de expressão, o devido processo legal e também a proporcionalidade. O pedido diz ainda que a suspensão das atividades do X durante o período eleitoral pode impactar na lisura das eleições municipais de 2024, afetando negativamente o debate e também a divulgação de informações por parte dos veículos de imprensa e também da população que utiliza a plataforma para ter acesso aí ao debate e também todas as notícias que são compartilhadas a respeito da vida política aqui no Brasil. A gente segue acompanhando os próximos passos dessa decisão e, claro, traz todas as novidades aqui ao longo da nossa programação. De Brasília, Pedro Nascimento. Pedro, obrigado pela informação. Toda vez que a gente fala do Elon Musk, Alexandre de Moraes, gente, é um bafafá. Turma entra reclamando, brigando. Olha, eu sou a favor do Alexandre de Moraes, outro, não, eu sou a favor do Elon Musk. Bom, a briga não é entre os dois. E eu queria fazer uma provocação aqui na Itatiaia, né? Para você dar uma pesquisada e entender um pouco, por exemplo, da história da Starlink, empresa do Elon Musk. Só pra gente ter uma ideia de um cenário que aí eu fico me questionando e eu tô sempre fuçando. A Starlink, ela tem 250 mil usuários e chega a lugares remotos onde você não tem internet. É a maior banda larga do país. E aí, eu fico imaginando suspender, por exemplo, uma empresa desse cara, da Starlink, pode trazer sérias consequências para o setor agrícola brasileiro. O serviço dessa empresa, gente, permite a integração de tecnologias avançadas, né? E aí você faz ali, pega o trator, colheitadeiras, tudo conectado à internet. Para quê? Trazer eficiência. Coleta de dados em tempo real, otimiza plantio, colheitas. Isso aumenta produtividade, meu amigo. E suspender pode prejudicar uma cadeia, né? E impedir o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí, o que pode estar por trás disso? Eu sempre fico me questionando. Tem algum interesse político, né? Ou comercial em cima disso? Eu vejo, às vezes, anúncio de outras operadoras, né? Em horário nobre, voltado para justamente o quê? Para esse setor agro. Então, assim, vamos com calma, né? E o processo legal tem que ser respeitado. É claro que ninguém vai desrespeitar a Constituição brasileira, né? E vai colocar uma empresa para funcionar aqui sem um representante. Não. Mas também eu não acho isso uma coisa salutar, uma briguinha entre dois homens barbados. Não, um é careca, o outro também não tem barba, só eu tenho barba, mas entre dois homens feitos e ainda com interferência de outras autoridades, num tremendo bate-boca ideológico. Então imagine os senhores sem Starlink hoje, qual é o impacto disso na produção de alimentos? Isso vai afetar a nossa vida? Provavelmente. Então, o processo legal precisa ser cumprido e o mecanismo, a forma administrativa é que precisa ser feita dentro das 4 linhas da Constituição. Então, o certo é notificar a empresa do cara lá fora, nos Estados Unidos, e não fazer dessa forma atabalhoada, corrida e emocional do jeito que estão fazendo. Mas a regra precisa ser cumprida. Ninguém está aqui querendo desrespeitar a lei brasileira, mas também não posso consentir o silêncio de uma rede de comunicação que serve
para vários órgãos de governo, em casos de catástrofe. Tem gente que ganha dinheiro com isso, não é o meu caso. Tenho lá meus 30 mil seguidores no X, mas não faço nem comento nada, só reposto coisas do Instagram. Mas tem gente que vive disso, tem empresa que vive desse business. E aí você silencia toda essa turma em função de uma briga judicial e, pelo jeito, pessoal. E aí não dá para admitir.